Oi, pessoal, tudo bom? Matéria nova, geometria. Geometria vocês já viram, então nós vamos fazer uma rápida revisão para depois entrar numa mais avançada. Geometria é o quê? É a parte da matemática que trabalha com figuras geométricas. Dentro da geometria, nós temos alguns conceitos muito importantes. O primeiro deles são os entes fundamentais da geometria. Quem são eles? O ponto, a reta e o plano. O ponto, ele é representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, aqui embaixo, vamos desenhar um ponto. Então, se eu precisar desenhar um ponto, eu uso uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Eu posso representar por qualquer letra, desde que seja uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Já a reta, ela é representada por uma letra minúscula do nosso alfabeto. Então, eu posso ter a reta R, eu posso ter a reta S, eu posso ter a reta T. E o plano, ele é desenhado por meio de um paralelogramo, e aqui dentro a gente coloca uma letra do alfabeto grego. Por exemplo, a letra grega alfa. Então, eu tenho o plano alfa. Eu posso ter também o plano beta, né? Não ficou bonito, não. O plano beta também não ficou bonito. Vamos fazer de novo. É que é difícil, tá, gente? Fazer aqui escorrega. Esse é o plano beta. E por último, a gente pode representar com várias letras gregas, né? Então, eu tenho aqui o plano alfa, o plano beta, tenho o plano gama, o teta, a letra que você quiser. Depois vamos falar da semirreta. Semirreta é a metade de uma reta. Então, a gente tem aqui uma reta. E aí, se você partir essa reta aqui em qualquer lugar, porque uma reta não tem tamanho, ela não tem começo e nem tem fim. Então, se você partir em qualquer lugar, isso aqui passa a ser, cada pedaço dessa reta passa a ser uma semirreta. Então, se eu marcar aqui um ponto qualquer, ponto A, e aqui um outro ponto B, então eu vou ter uma semirreta de origem A, ou seja, que começa no A e que passa por B. Então, a representação sempre é pela origem em primeiro lugar, e aqui em cima tem um ponto, um A, é onde começa, e uma seta no B é por onde passa. Então, sempre você vai representar primeiro pela origem. Então, se você tiver uma semirreta dessa forma aqui, ó, aqui B e aqui C, então nós temos a semirreta BC. Começa no B e passa por C. Não interessa o desenho, a representação é sempre assim, tá? Não interessa que ela está indo para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para o lado, para o outro. O que interessa é o desenho, é a representação. Então, se eu tiver uma semirreta aqui, D, E, então a representação é letra D primeiro e E depois, tá? Isso é uma semirreta. Depois nós temos segmento de reta. Segmento é um pedaço de uma reta. Então, se você tem uma reta e aqui você pegar e cortar essa reta em duas partes e ficar só com essa parte que começa no A e termina no B, então eu tenho um pedaço da reta. Então, isso é o segmento que começa no A e termina no B. Eu tô colocando esses pontinhos aí, mas eles são desnecessários, tá? Basta escrever assim, ó, A, segmento AB. E botar um tracinho em cima, só para indicar que isso é um segmento que começa no A e termina no B. Um segmento que começa num ponto e termina no outro, tem como medir, tá? Então, dá para medir. O que não dá para medir? O que não tem começo e nem tem fim, ou o que tem começo, mas não tem fim. Conclusão, uma reta, ela não tem começo e nem tem fim. A gente pode até representar por duas setinhas. Então, a reta não dá para medir. Então, a reta não dá para medir.
A semirreta, ela tem começo, mas não tem fim. Então, a semirreta não dá para medir. Não dá para medir. Só podemos medir o segmento de reta. Depois vamos ver ângulo. Ângulo é uma figura formada por duas semirretas de mesma origem. Então, eu vou ter uma origem aqui e eu vou traçar uma semirreta para cá e uma outra semirreta que tem a mesma origem, mas é outra semirreta. Então, quando você faz esse desenho, você tem uma abertura. Essa figura aberta aqui, ela recebe o nome de ângulo. A gente já estudou ângulo, aí a gente tem que lembrar que a gente vai principalmente trabalhar com ângulos de 90 graus, né, que é o ângulo reto. Um ângulo menor é um ângulo agudo. Um ângulo maior do que 90 é um ângulo obtuso. Quando ele é totalmente aberto, faz essa meia volta, ele é chamado de ângulo raso. Quando ele é totalmente fechado, ele é chamado de ângulo nulo. E quando ele é totalmente aberto, é chamado de ângulo de... Que meia volta? Eu escrevi errado. Volta inteira. Ângulo de volta inteira. O ângulo de volta inteira, ele tem 360 graus, o ângulo nulo tem 0 grau, o ângulo raso tem 180 graus e o ângulo reto tem 90 graus. Ângulo agudo, menor que 90, e ângulo obtuso, a medida é maior que 90. Rapidinho.